Então, a classe de crianças, adolescentes e jovens estão funcionando normalmente, e a classe de adultos aqui no salão, né? Eu peço os irmãos possam chegar o mais para frente que puderem, para nós aprendermos a palavra do Senhor dentro do horário, né? 9h17 está no bom horário de começar. Glória a Jesus. Está funcionando também a classe de batizandos, estão indo lá para a sala deles. Você não poderia estar em lugar melhor do que na casa do Senhor. Algumas pessoas não poderão vir e outras não vão querer vir, mas você está no lugar certo. Hoje é uma extensão de feriado, é claro. Existem pessoas que estão viajando, mas eu passo em igrejas, quando venho para cá, ontem estive na igreja, de convenção ontem, e nem sempre feriado esvazia. Glória a Deus. Lição de hoje, dia 23 de abril. Ídolos na família. Eu acho que essa lição, claro, o propósito dela é com relação à família. Um tema muito bem aplicado, mas caiu justamente no dia em que o Brasil se curva fortemente ao ídolo. Ao ídolo, não adianta dizer o contrário, ao ídolo e ao sincretismo, né? O Brasil ainda está preso, e eu não sou o tipo de pastor que vou deixar de falar dessas coisas com amor e com carinho, mas assim como a gente tem que combater adultério, fornicação, prostituição, né? A gente também tem que orar para que o Brasil seja livre da idolatria. Feliz é a nação, sim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o Senhor, o verdadeiro general de guerra, o verdadeiro guerreiro que nos protege. O Senhor dos exércitos está conosco. O irmão Jorge, vou dizer isso no final para os adolescentes e jovens ouvirem. O irmão Jorge era um cristão. O irmão Jorge, né? Foi um cristão perseguido e morreu contra a idolatria no período do imperador Diocleciano. Eu falo irmão Jorge lá na história da igreja. Ele era um cristão. Ele era cristão, assim como Cosme e Damião. Eram médicos cristãos e que morreram contra a idolatria da época do imperador Diocleciano. Agora vê como o diabo é sutil, né? Pessoas que foram cristãos morreram como mártires no período da perseguição da igreja e que o inimigo acabou transformando em ídolos. E que se eles estivessem vivos hoje, eu tenho certeza que eles falariam: gente, para com isso.
fui martirizado no Evangelho justamente contra isso. E igreja tem que pregar. Senão, se a igreja não pregar, quem vai pregar? Quem que vai tocar a trombeta em Sião? Quem vai tocar? Não vai ter ninguém. Somos só nós. Somos só nós, e a peneira está passando de poucos de nós. Que é muito mais politicamente correto do que mexer. E no Brasil a coisa fica ainda pior, que o Brasil é um país sincretista. Aí faz a mistura. Você não sabe se aqueles fogos te acordaram 4 horas da manhã hoje. E se o cristão fizesse isso numa vigília, ia estar tomando processo. Então você não sabe se esses fogos aí se foram para Jorge ou para algum. Respeito todas as religiões, mas é um fato, o Brasil é secretista. E quem já foi ativo nisso sabe o que eu estou falando. Se declarava uma coisa, mas batia o tambor para os dois. Então, é ou não é verdade? Então o Brasil é um país ainda preso na idolatria. Eu sei que depois o ódio aí levanta, ainda mais sabendo que eu sou um pastor que amo os idólatras, mas combato a idolatria. Não me preocupo com isso não. Né? Porque nós temos que orar e evangelizar para que essas pessoas sejam libertas da idolatria. Amém. Glória a Deus. Repito, se esses mártires da igreja do 2º e 3º século estivessem vivos ou pudessem, porque não pode, em parte vai para o céu, não existe comunicação entre vivo e morto, tanto que a Bíblia não autoriza isso, é antigo, segundo que não existe, né? A intercessão do vivo é pelo vivo. Se já partiu, não é mais intercessão, aí vira culto, porque é contato com o transcendente, estão entendendo? É contato com o que está em outra dimensão. Aí já vira liturgia, oração, aí já é idolatria. Não tem muito jeito. A intercessão é de vivo para vivo, orar pelos outros, aí tudo bem. É? Mas partiu para a eternidade, já virou culto, já virou devoção. E a lição de hoje fala sobre imagem de escultura, né, irmão? Então, caiu muito bem colocada. E o Brasil precisa ser liberto do sincretismo religioso e da idolatria. Falando isso, nós temos que combater as nossas idolatrias, porque se nós não vigiarmos, a lição falou muito bem disso. Ídolo não é só imagem de escultura, mas é também imagem de escultura. Mas aí tem muito pastor que em nome disso não fala mais que imagem de escultura é idolatria. Ah, mas uma imagem pode não ser. Ah, é, tudo bem. Se você fizer, deixar ela no cantinho dela, não dobrar o joelho e fizer a oração, tudo bem. Mas se você dobrar o joelho e pedir para ela te proteger, aí já virou idolatria. Ah, mas os querubins foram construídos. Sim, foram construídos. Mas Deus nunca autorizou dobrar o joelho e orar para os serafins. Autorizou? Ó serafim, diga a Jeová. Deus deixava isso? Ah, mas Deus não mandou construir a imagem da serpente? Deixou. Mas lembra uma passagem que quando eles começaram a fazer oração com a serpente de bronze? Quem lembra disso da Bíblia? Hã? O que aconteceu? Deus mandou juízo. Então, vim com essa conversa fiada. Ah, mas tinha serpente, que era uma imagem. Tinha serpente, sim, tinha, mas Deus não autorizava dobrar o joelho, pedir intercessão e fazer oração, não. Entendeu? Eles que olhassem, aleluia, só olhassem. Era uma simbologia para Jesus, aquele que se fez maldição por nós, assim como a serpente, que era a maldição enviada por Deus. Deus usou o símbolo da serpente para que quem olhasse para ela ficasse livre da maldição da morte.
Aí João, aí Jesus falou, como Moisés, olha que lindo, levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí teve sua aplicação. Aí lá no Antigo Testamento, olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Mas o povo quis pegar a serpente lá de bronze e fazer de objeto de oração, aí não. Aí virou ídolo. Está entendendo? E é bom quem vem à escola dominical e ouve isso. Tem gente que não quer mais ouvir isso, porque o ecumenismo está dominando, e o Brasil precisa ser liberto da idolatria. Falado isso, a lição de hoje propõe nós, bom, você que chegou no bom horário da aula para ouvir, nós temos que ter cuidado com os nossos ídolos que podem ser levantados dentro da família, porque ídolo é também imagem de escultura, mas não só imagem de escultura, mas não descarte também imagem de escultura. Vamos fazer leitura textual. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Vamos ler todos o textual. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1, 2, 3, já. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Sábio, homem de Deus, apóstolo João, escreveu esse versículo. Aleluia. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Está aí. Que definição muito sábia do pastor Bernardo Cabral. A verdade prática é uma definição que Martinho Lutero dava sobre ídolo. Já combatia o romanismo, né? Então, Martinho Lutero, adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, quando eu priorizo tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, aquilo pode virar um ídolo. Por isso Martinho Lutero expressou: tudo aquilo que coloca Deus em segundo lugar é um ídolo. Catecismo de Lutero: tudo que coloca Deus em segundo lugar é um ídolo. Então é importante isso. Vamos à leitura bíblica em classe? Na revista Gênesis capítulo 31, do 17 ao 19, e do 33 ao 35, e Juízes capítulo 17, 1, e do 3 ao 5. Tá? Essa é a leitura bíblica em classe, a leitura proposta na nossa lição na revista. Então, primeiro, Gênesis 31. Deixa a Bíblia aberta em Gênesis 31, que não tem revista, mas sugiro que tenham na. Ainda tem revista? Os que não têm revista, tenham na. Glória a Deus. E é para o trimestre todo. Gênesis 31, 17 e 19. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. Interessante esse para ir a Isaque. Eu vou falar de uma herança bendita que era justamente contrária ao politeísmo, né? Contrária ao politeísmo. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou, eita, começou errado ali, né? Furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas e não os achou. E saindo,
da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Agora vamos a Juízes capítulo 17. Juízes capítulo 17, os versículos 1 e do 3 ao 5, tá? Josué e Juízes, tá bom? Juízes, depois de Josué. Juízes capítulo 17, os versículos 1 e do 3 ao 5. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Para ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, a qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa dos deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que fosse por sacerdote. Eu falei que Jacó estava indo ter com Isaac, seu pai, uma herança bendita, que Deus se revelara a Abraão, se revelara como o único Deus verdadeiro, justamente para que ele deixasse de adorar os deuses dos cananeus, os deuses dos caldeus. E aqui nós temos o exemplo de uma herança maligna. A mãe de Mica adorava esses deuses, Mica adorava esses deuses, e pôs quem como sacerdote? Seu filho. Uma herança maldita de idolatria dentro de casa. Então, já tem aí na lição de hoje uma aplicação que nem todos percebem. Foi muito bem escolhidos esses textos pelo pastor Denay Cabral, Essa coisa de ter ido a Isaac é muito interessante. Foi a Isaac que aprendeu do seu pai que Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E não há outro Deus senão Ele. E na casa de Mica, sua mãe já era idólatra. Mica era idólatra e fez de seu filho um sacerdote dos terafins do período dos juízes. Então, voltando à verdade prática, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Como eu bem disse, Lutero dizia que tudo aquilo que põe Deus em segundo plano é um ídolo. E como eu bem disse no início, aqui, ídolo não é apenas adoração à imagem de escultura, mas também adoração à imagem de escultura. Porque tem muito pastor, infelizmente hoje em dia, em nome disso, para amenizar a adoração à imagem de escultura, não está mais tocando nesse assunto. A adoração é tudo que põe Deus, e não estão mais dizendo que fazer uma imagem, fazer prece, curvar é idolatria. No Brasil ainda é um país grandemente idólatra.
Eu falei na aula de professores uma coisa que poucos evangélicos sabem. Você não vai convencer alguém que pega a imagem do apóstolo Paulo, se curva e faz a oração de que isso é idolatria. Você não vai convencer apenas abrindo em Timóteo 2,5 a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Isso eles já sabem. Eles vão dizer: eu sei, Jesus é o nosso mediador. Aí eles vão dizer, ouça isso, os evangélicos não sabem disso. Há uma diferença entre intercessão e mediação. Mediador é só Jesus. Embora na prática não é assim não. Porque eles colocam a Maria, não a bíblica, a Maria mitológica, que não é a da Bíblia. Nós amamos Maria, serva do Senhor, fiel ao Senhor. Maria que é exemplo de todas as mulheres. E não só de todas as mulheres, de todos os homens também. Uma das mulheres mais piedosas de toda a história. Aliás, um dos seres humanos mais piedosos de toda a história. Para ser escolhida como a genitora na natureza humana de Jesus. Vocês acham que Jesus, Deus Pai, escolheria qualquer mulher, irmãos? Amamos Maria, o que ela foi, o que ela representou, é um exemplo para nós. Glória a Deus pela vida de Maria. Posso falar isso? Isso não é idolatria, é? Claro que não. É uma serva do Senhor, um modelo para nós, um exemplo para nós. Agora, pera lá. Está escrito lá assim que eu já li, Maria é mediadora. Então, já afirmam que é mediador. Então, já está contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que é um só mediador. Então, já é antibíblico. A Bíblia diz que só tem uma, Jesus Cristo. Ponto final. Mas, além disso, eles dizem: não, nós não somos idólatras. Latria, dulia e perdulia é a tríplice divisão da teologia romana. Latria é só para Deus, hiperdulia, super homenagem a Maria, e a dulia, homenagem aos santos. Então não somos monoteístas. Então nós não pedimos mediação, nós pedimos intercessão. Aí a coisa fica mais difícil ainda para você dar a resposta. Aí você vai ficar assim, ó. Vou te explicar. A Bíblia não diz orar uns pelos outros? Amém, amados? Amém. Então eu peço: Moisés, ora por mim. Ah, Moisés, oro sim, estou orando sempre. Preciso. Aí você fala: mas pastor, ora por mim também. Orai uns. Então o que a gente pede aos santos é que eles orem por nós. Né? Orem por nós, orarem pelos outros. Agora vai ficar mais difícil ainda para vocês. Mas não fica não. Se já é bom pedir a intercessão de quem está aqui, imagina pastor Nivaldo, que honra o senhor aqui. Já foi o superintendente da DCM. Se é legal pedir a intercessão de quem está aqui, imagina pedir a intercessão de quem está mais pertinho. Agora foi checkmate, hein? Né? Imagina pedir a intercessão de quem está lá pertinho. E agora? E aí você vai ficar assim: não, você vem ao culto de ensino na DCM e a escola dominical. Isso é evangelizar com amor, não é falar contra a religião de ninguém não, mas esse povo precisa ser liberto da idolatria, irmão. Precisa ser liberto. Primeira questão: intercessão na Bíblia é uma relação de vivo para vivo. Toda intercessão, toda te desafia de Gênesis Apocalipse. Por isso que eles não têm desculpa na Bíblia. Eles dizem: não, mas a igreja está acima da Bíblia. Pronto. Deixa eu dizer uma coisa: toda igreja que se considera acima da Bíblia já está fora da Bíblia. Vou repetir. Assinado Cláudio Laurindo. Toda igreja que se considera acima da Bíblia já está fora da Bíblia. Né? Porque não encontra a base bíblica. De Gênesis Apocalipse não tem um modelo de Deus autorizando pedir a intercessão de quem já morreu. Não tem nenhum. Porque todo pedido de intercessão que está na Bíblia é de vivo
Paulo fala: irmãos, orai uns. A intercessão de vivo para vivo. Outra intercessão: orai por mim para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Já viu ali? De vivo para vivo. Orai pelas autoridades, pelos que governam. De vivo para vivo. Agora, quando é de vivo para morto, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eu estou indo consultar morto, né? Veja lá, Deus proibindo consultar aos que morreram, está lá, bem claro na Bíblia. No Novo Testamento, aquele exemplo lá de Lázaro, pediu intercessão, né? Não, eles têm Moisés, os profetas que eles ouçam, não vai dar mais para ter essa comunicação, não. Não haverá no meio de vós os adivinhadores, os prognosticadores, e nem quem consulte. Está lá na Bíblia, diz os sábios teólogos, doutrina, um texto do Antigo, um texto do Novo, você tem harmonia, doutrina. Te mostrei um texto do Antigo, um texto do Novo, pum. Então, a Bíblia proíbe consultar morto. Glória a Deus pelo apóstolo Paulo, homem fiel. Mas sabe o que acontece com o vivo? Isso aqui é importante, hein? Hoje é um dia de idolatria no Brasil, e aqui está falando de ídolos na família. Já vou aplicar na lição de hoje, está tudo no previsto aqui. Sabe o que acontece com o vivo, aqueles que partiram foram fiéis? O que acontece é o seguinte, Paulo diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei ou concluí a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, a carreira ministerial de um santo aqui na terra, e santo, segundo a Bíblia, são todos os santificados. Bíblia, carta de Paulo aos Coríntios, aos irmãos santos, santificados em Cristo, é como Deus chama os cristãos de Corinto. Glória a Deus. Quando completa a carreira? Quando termina a vida aqui. Agora eles aguardam a coroa. Então dizer que eles continuam exercendo o ministério com relação aqui, lá em cima, não tem base bíblica. Quando eles encerram aqui, é combater o bom combate, concluir a carreira e guardar a fé, né? É o que está acontecendo. E outra coisa, quando eu faço uma oração pelo irmão, eu não estou orando ao irmão, eu peço a oração pelo pastor Enivaldo, né? Ou vou orar pelo pastor Enivaldo. Existe uma diferença entre orar ao pastor Enivaldo e orar a Deus pelo pastor Enivaldo. Estão entendendo? A consulta a quem morreu já envolve liturgia, envolve oração, envolve, ou não é verdade, não estou exagerando, pedido de promessa, né? Pagação, vela, pagação de promessa. Isso não é mais um pedido de intercessão, isso já é um culto, isso é uma oração, isso é uma liturgia. Então eu não estou orando a Deus, eu estou orando ao pastor Enivaldo. Pastor Enivaldo, lembrai de mim quando vieres a despedir. Então eu não estou orando, entendeu? Então, irmão, intercessão não é pedir oração à pessoa, é pedir a Deus pela pessoa. Então, no culto monoteísta de verdade, a minha oração, a minha prece, a minha devoção é somente a Deus. Eu, Cláudio César Laurindo da Silva, só oro a Deus. Só oro a Deus. E quer completar melhor? Você tem duas intercessões perfeitas. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia fala também que Jesus vive. Hebreus, abra comigo aí, Hebreus
lembrar o texto aqui, acho que é 7:25 ou 10:25, né? 10:25 é não abandonando, né? Olha que coisa linda. Pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Me ajudem aí, eu lembrei agora desse versículo. Então era o 7, obrigado. Aí, viu? Ou era 10:25 ou 7. Olha que coisa linda no 7:25. Portanto, está falando de Jesus, certo? 7:25. Portanto, pode também salvar de que maneira? Sabe o que o grego está dizendo aqui? Perfeitamente. Quer dizer que a salvação executada por Cristo é plena, perfeita e completa. É isso que o grego está dizendo aqui. Jesus não salva meio termo. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele, ou seja, quem chega a Deus por meio de Jesus, ele é salvo perfeitamente. Você pode glorificar o Senhor? Isso é evangelho bíblico. Pode salvar perfeitamente os que por meio de Jesus se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus salva perfeitamente e vive sempre intercedendo por nós lá no céu. Então, como é que é a nossa oração? A Deus Pai, na intercessão do Deus Filho, porque vive intercedendo por nós, e ainda assim, nós não sabemos pedir como convém, e o Espírito Santo está lá intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Para que mais? Mas isso é soberba, está ignorando a mediação. Não estou não. Nossos irmãos foram ser santos de Deus aqui na terra, mas já concluíram o trabalho deles, já encerraram o trabalho deles, eles também foram diretos a Deus. É muita arrogância direto, não é não. O mesmo autor aos Hebreus dizendo que se nós temos um grande sumo sacerdote, cheguemos pois com ousadia e entremos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Nós podemos chegar direto a Deus por meio de Jesus e na intercessão do Espírito Santo. Amém, ADC? Amém. Nós podemos chegar direto a Deus por meio de Jesus, na intercessão do Espírito Santo. Glória a Deus. Que o Senhor liberte o nosso Brasil da idolatria, do sincretismo religioso. Que o Senhor liberte o nosso Brasil. E o nosso guerreiro, general de guerra, que nunca perde uma batalha. Ele nunca perde uma batalha. Salmo 46:11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podemos ler todos juntos Salmo 46:11. Tem salmos que o evangélico sabe de cor, né? Por isso somos chamados de Bíblia. Não temos que perder isso não. Vai começar a ficar ruim se a gente perder esse título de Bíblia. Tem que ser chamado de Bíblia assim. Nós não adoramos um livro não, mas adoramos ao Deus do livro. Aleluia. E eu repito, todo e qualquer segmento cristão que se diga acima da Bíblia já está fora da Bíblia. O Senhor, vamos ler juntos, o Senhor dos Exércitos está conosco. 1, 2, 3, já. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus guarda o nosso lindo Brasil da idolatria. Mas não é apenas imagem de escultura, ídolos.
podem ser levantados na nossa própria residência. E a lição de hoje fala sobre isso. Ou seja, evangélico também pode se tornar idólatra. Não é isso, irmão? Sim. Se não vigiar. Se não vigiar. Né? Nós temos dois casos aqui que foram apresentados para que sejam aplicados. O primeiro deles é Jacó, que sai da casa de seu sogro, pega tudo que conquistou, ou seja, tudo que era seu, e vai embora. E a preocupação de Labão é com seus deuses. Aí eu disse isso na aula dos professores lá, uma coisa interessante. A Bíblia narra exemplos de homens de Deus que eram pessoas fiéis a Deus, mas tinha pessoas próximas a eles que não eram, que adoravam outros deuses. E esses homens de Deus tinham que ter a maturidade de não misturar as coisas. Quando eu falo não misturar, é nem ir para o extremo de rejeitar, de menosprezar, né? De odiar, como alguns crentes acham que ser santo é ser chato, né? Ser santo é ser intolerante. Tem uma religião que tem um xiita, e no evangelho tem uns que são chatos, né? Então são arrogantes, né? Não pode ser não, irmão. Você tem que ser santo, mas não pode ser arrogante, né? É isso, tem crente arrogante. Aí passa na rua, só fala com santo. Não, você, deixa eu ver. Isso acontece até com irmãos de outra igreja. É tão arrogante que ele escolhe para quem vai dar paz. Olha assim, o irmão fala todo inocente, às vezes até novo convertido, né? Está crescendo, manda uma pureza, está crescendo, o padre se olhando. Boa noite. Não estou exagerando não, irmão. É muita arrogância. Não vai embora por ele, o padre se olhando. Boa noite. Né? Que coisa triste, né? A gente não pode ser um intolerante. Pelo contrário, tem que abençoar, né? Tem que aproximar. Mas também não pode se misturar, praticar as mesmas coisas, exercer as mesmas práticas que ele. O cristão, qual é o padrão? Ele tem que influenciar e não ser influenciado. Você tem que ter um relacionamento social sadio até o ponto de influenciar e não ser influenciado. Amém? Amém. Esse é o limite. Jetro, o pastor Adilson Henrique ministrou ontem sobre isso, não diz palavra maravilhosa. O vice-presidente da SEAD ministrou ontem na convenção. Ele falou que Jetro não tinha experiência direta com Deus, mas tinha que fazer a separação ali, né? Entre o que servia e o que não servia. O conselho foi um conselho bem aplicado, ele tinha que fazer a separação entre o que servia e o que não servia. Jetro não tinha uma experiência direta com Deus, Moisés já tinha. E o segundo caso aqui é o caso de Labão. Labão não conhecia o Deus de Jacó. Labão era idólatra. Os deuses continuaram lá na sua casa. E Jacó estava lá e fez a separação, entendeu? Jacó estava lá. Não era fácil. Chegou um momento, Jacó foi embora. O texto não diz claramente se Raquel ia prestar devoção ou não. Só diz que era um interesse de herança pela cultura da época. Aí tinha os deuses cananeus lá. Aí o Labão não queria dar para nenhuma das duas. Aí ela pega aquilo ali. Vocês sabem, quem estudou a lição esconde debaixo dela. Sentou no camelo, estão indo embora. Só que o Espírito Santo não ia deixar Jacó sem saber disso. Aí Labão começa a procurar. Foi na tenda dele, não achou. Foi na tenda da Leia, não achou. Foi na tenda da Raquel, não achou. Só que
vendo a fúria de Labão, não se acenda a ira do meu pai contra mim, ela quer respeito do meu pai. A palavra de bênção, maldição do pai, sendo ele monoteísta ou não, pesava muito. E a história antiga mostra o temor que eles tinham por isso. Que hoje em dia tem filhos tristes, tentam mais uma palavra do pai, com a bênção do pai. Existem princípios que são absolutos. Não estou dizendo que se o pai vai para o céu ou para o inferno. Quem vai para o céu é quem aceita Jesus e é lavado com o sangue do Cordeiro. Mas não importa a religião do pai. Se você é crente, teu pai não é, honra o teu pai. Se você é uma cristã, tua mãe não é, honra tua mãe. Ela é mãe. É um princípio absoluto de bênção. A igreja é pai. Não, mas meu pai não é crente. A Bíblia fala isso. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Aí você já sabe da história, né? Raquel comete 2 pecados: o furto e o segundo qual foi? O engano, a mentira. Ela aproveitou a situação e, como não podia realizar o camelo, o respeitou. É isso. Então, um abismo chama outro abismo. Não adianta, o que não começa certo não termina certo. Por isso que às vezes o pastor tem que ser radical. Eu respeito os outros pastores, mas existem princípios absolutos que não podem ser mexidos. Aí só um bolinho. A Bíblia manda não se embriagar, aí começa a distorcer texto. Aí os próprios alcoólatras anônimos mandam vigiar contra o primeiro gole. Aí vai o pastor da igreja. Não, irmão, só não enche a cara. Tá, aí o pastor não sabe qual é a pessoa que tem a tendência ou não. Aí está o pastor, né? Pensou? Um abismo. Ah, mas qual o problema? Eu sou servo do Senhor, eu sou músico, só vou tocar lá na banda, lá no incrédulo, lá, mas eu sei manter minha posição. Eu sempre segui a linha do pastor Laurindo. Não dá certo. Aqui que tem ouvir umas músicas mundanas. O pastor Cláudio é muito exigente, só ouve hino. Não estou falando música, musical, musicalidade, porque as músicas existem. Agora está o crente lá na rádio, lá, 2 a 3, escancarando de vez. Ou então a música do romantismo, mas o romantismo do outro. Aí fica pelo outro. Eu te deixei pelo outro. Não é assim que são essas letras? Foi pelo outro que eu te deixei e vim. Aí está o crente lá. Eu sou da linha que festa de crente é refresco mesmo. É refrigerante, tá, não faz tão bem, mas não é álcool, não é álcool, não vem com conversa com mistureba não. Não quer beber refrigerante, bebe água com gás, bebe suco, tá? Mas não vem com essa conversinha de pastor da Nova Vida pregando isso, pastor Hernandes Dias Lopes da Presbiterana. Você não ficar dizendo que é coisa de pastor assembleano, coisa de pastor assembleano. Aí eu pensava que era só eu que sentia isso. Está o pastor feliz fazendo casamento lá. Está lá feliz fazendo casamento. Aí eu vou lá para a festa. Fico lá na festa. Aí daqui a pouco as luzes se apagam e começam a girar. Aí começa a música. Aí está os crentes lá. Aí o pastor Ekel. O pastor Hernandes Dias Lopes falou nisso. O pastor da Nova Vida falou sobre isso. Aí passa lá o vinho alcoólico. É o pastor lá. Minutos antes, ministrando a oração, a bênção. Sabe o que os pastores fazem nessa hora? Mas me perdoe. Não sei nem se você é mais convidado para a festa por isso. Faço para o casamento também. Mas os pastores fazem, não tem problema. Amém. Sabe?
interessante, né? O interesse da Raquel pela herança fez ela furtar e mentir. Disse que estava naqueles dias e não estava. Aí era uma semente de idolatria na família de Jacó, que poderia ter implicações muito piores, amém? Poderia ter implicações muito piores. E o segundo exemplo aqui é o caso de Mica. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe... Vamos ler, para você entender melhor. Abra a tua Bíblia em Juízes 17. Do 1 ao 3. Do 1 ao 5, direto. Abra a tua Bíblia, Juízes 17. Do 1 ao 5, né? 17, do 1 ao 5. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Disse este a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e acerca das quais também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo e eu o tomei. Então disse a sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém ela disse: da minha mão dedico solenemente este dinheiro ao Senhor, a favor de meu filho, para fazer uma imagem esculpida de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Entenderam? O sincretismo religioso e a falta do conhecimento de Deus que o período de Juízes manifestava. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que era bem dos seus olhos. Hoje não tinha alguém que de forma centralizada ensinasse a lei de Moisés, ensinasse o monoteísmo. Olha a confusão: bendito seja o Senhor, mas ela disse que quem queria pegar ela mandou ele pegar e fazer a imagem. É o sincretismo. Tem crente assim, quer servir a Deus e a Baal, é ou não é? Quer servir ao Senhor e aos ídolos. Isso aqui está claro no texto. A confusão espiritual aqui, né? E ele restituiu 1.100 moedas de prata, né? Eu já disse aí, né? Quando ele restituiu o dinheiro à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, as quais ficaram em casa de Mica. Ora, tinha este homem, Mica, uma casa dos deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou um dos seus filhos, que lhe serviu de sacerdote. Idolatria dentro da casa. A mãe de Mica, sincretista. Mica, um idólatra, e constituiu seu filho um sacerdote de terafins, de ídolos. Deus tirou Abraão do meio do politeísmo, dos deuses dos caldeus, se revelou como o único Deus. Deuses, Baalins, Azerais, Astarotes, toda aquela idolatria, Deus tirou Abraão daquilo tudo. Essa maldição estava entrando na casa de Jacó. É um perigo. Estava dizendo na aula de professor, já concluído a minha aula, que os estudiosos aí do mundo, né, filosofia, sociologia principalmente, e até a história, diz que o monoteísmo é um subproduto do desenvolvimento da humanidade, ou dizem ele, da evolução. Eles dizem que o homem não começou monoteísta. A Bíblia diz o contrário, eles dizem que não. O monoteísmo foi uma evolução da história. O homem começou animista,
depois tornou-se politeísta, depois enoteísta. O que é isso? Dentre vários deuses, escolhe um que é maior, sem menosprezar os outros. De certa maneira, era assim que os cananeus. Baal era um deus majoritário, existiam os outros. E depois foi evoluindo e se tornou monoteísta. Mas nós cremos que a Bíblia diz o contrário. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e adorou o Deus. E o pecado que afastou o homem de Deus e fez com que ele adorasse a natureza, o sol, né? Fez com que ele adorasse os ídolos, as imagens de escultura, porque não tinha revelação de Deus. E Deus passa a se revelar a pessoas. Até que Deus se revela a Abraão. E o monoteísmo enquanto religião, não enquanto a revelação a pessoas, sacerdote Melquisedeque, Enoque, né? E outros homens a quem Deus se revelava. E tinha outros que a Bíblia não escreve, mas também teve outros, certo? Mas enquanto instituição religiosa monoteísta, começa com a revelação da Torá, com a revelação da lei de Moisés. Não no início do monoteísmo, mas como religião, como fé revelada, como culto instituído. Deus já se revelará a Abraão. E o grupo, os judeus já sabiam que é um só Deus. Glória a Deus. E passou o seu filho Isaac, e passou a Jacó, que passou as 12 tribos. Glória a Deus que Jacó, quando abençoou os 12 filhos, mão debaixo da sua coxa, e abençoando os seus filhos, ele não evocou a bênção de Baal, ele não evocou a bênção dos deuses cananeus, ele evocou a bênção do Deus de seu avô e Deus de seu pai. Aleluia, glória a Deus. Aquela maldição não entrou na família de Abraão. Glória a Deus. E ele abençoou com a bênção do único Deus verdadeiro. E abençoou os 12 filhos. E mais do que bênção foi profecia. Veja lá Gênesis 49. Judá é o leãozinho. Por quê? Porque Jacó tinha a revelação do Deus verdadeiro que não entrou na sua casa. Judá é leãozinho. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de sua mão, até que venha aquele a quem de fato pertence. Eita, profetizou que a tribo real seria da descendência de Judá. Por aí foi, né? A bênção evocada, porque o conhecimento de Deus estava presente. E havia uma coisa interessante. Os etruscos, que é a origem do povo romano, eles tinham os chamados lares. E o que eram os lares? Lares eram os deuses familiares, os deuses das casas, né? E o que eram esses lares? Eram imagens de escultura dos seus ancestrais que eram evocados. Era pedindo a intercessão desses seus ancestrais. Então esses lares eram os deuses caseiros, eram os deuses familiares, eram deuses estranhos dentro das casas. E o interessante é que a evocação desses espíritos de mortos, de seus ancestrais, ele não saiu da raiz romana. Veja que com o processo de paganização do cristianismo, Deus sempre manteve um fiel remanescente, mas principalmente dos 4º século para lá, é o chamado processo de paganização, essa coisa de evocação de espíritos de morte, tem influência sim, nessa cultura de evocação dos lares. Sim, isso foi entrando no cristianismo. Aí deram esse nome de evocar irmãos crentes que morreram, mas foi uma raiz que não saiu, e está aí até hoje, né? E nós temos que ter cuidado, irmãos. Aí, claro, popularizou o termo lar. Estou dizendo que é pecado agora, tem que ter cuidado, né? O crente não viu, não posso mais falar a expressão meu lar. Aí vira místico, né? Não, hoje a palavra tem outro sentido, né? Igual a palavra Sofia, nome lindo da minha filha, né? Ah, mas Sofia era uma deusa grega. Não, mas na Bíblia está escrito Sofia. Vê lá no original grego lá.
né? E ainda diz mais em Tiago: se algum de vós tem falta de Sofia, o grego lá, peça a Deus. Eu pedi, né? Então, a palavra Sofia lá no original, ela já tem outro sentido, né? É só uma questão de etimologia. Igual hoje a palavra lá para nós, né? É uma etimologia de casa, é uma outra etimologia, mas a raiz dela teve a ver com essa questão da invocação dos deuses. E temos que ter cuidado para que lares não sejam edificados, né, para que deuses não sejam edificados nas nossas casas. Eu vou reler o que eu li na aula de professores, que para mim foi o ponto mais alto da lição. Você está com a revista, abra ela. Eu tenho alguns minutos já, vai tocar o alarme para encerrar. O tópico 3, a idolatria dentro dos lares. Aí o subtópico diz assim, ó: os ídolos domésticos nos tempos atuais. Acharam? Tópico 3, subtópico, os ídolos domésticos. Eu vim esboçando exatamente o que estava. O primeiro tópico, a questão lá de Labão, né? E o tópico 2, a questão de Mica. E o tópico 3, lá no meio está assim, ó: qualquer coisa pode se tornar. Quem achou? Lá no meio, né? Ó, qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa. Então temos que ter cuidado para não criarmos os ídolos dentro de casa. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa. Como, por exemplo, vocês acharam o tópico aí? Olha só, ele usa palavras fortes aqui. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Emprego, um carro, dinheiro, filho, pai, mãe, estilo de vida. Pode se tornar um ídolo. Aí voltemos à verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Pode virar um ídolo. Deus sabe, sabemos que temos vivido dias difíceis, temos que correr atrás sim, mas cuidado para não virar um ídolo, para colocar Deus em segundo plano. Jesus foi tão sábio que no contexto, ele não falou buscar somente no contexto ali, né? A gente tem que buscar outras coisas também. A gente precisa no nosso dia a dia. Mas diz: buscai primeiro. Se está buscando em segundo, já pode estar querendo ídolo. Se sobrar dinheiro, teu emprego pode virar um ídolo. Falta de fé. Eu sou do tipo de servo do Senhor, crente. Antes de ser pastor, tem que ser servo. Servo. O diácono, sou um diácono. Né? Sou um diácono, ministro, diácono. Mas, irmãos, se eu creio, a menos que me provem o contrário, mas eu creio que dízimo é uma doutrina bíblica e neotestamentária. Eu creio, bíblica e neotestamentária. Quando eu recebo o meu salário e faço assim, se sobrar vai dar dízimo, você está trocando prioridade. Cuidado para não virar ídolo. Ah, pastor, mas buscai primeiro o reino de Deus. Cadê sua fé? Cadê sua fé no sentido de fidelidade? Eu entendo que o dízimo é um culto. Buscar primeiro o reino de Deus. Recebo a bênção que Deus me dá. E o dízimo é uma doutrina bíblica tão justa que o mesmo dízimo de quem ganhou R$100 é o dízimo de quem ganhou 10.000. Que Deus prospere todos os irmãos. Amém. Mas o dízimo de quem ganhou R$100 é santo e é tão importante quanto o outro. Então, porque ele é proporcional, é 10% do que você recebeu. Ah, mas o que eu recebo não é todo mês. Sim, mas vai receber. Recebeu? Seja qual foi a fonte justa do trabalho,
Recebeu ali? Irmão, cadê a tua fé? Separa o teu dízimo. Vai botando R$2. Separa o teu dízimo. A fidelidade, irmão. Pastor, se o senhor não sabe, eu não sei mesmo não, mas quem sabe é Deus. É uma questão de fé barra fidelidade. É questão de priorizar as coisas do Senhor. Cuidado, isso pode estar virando um ídolo. A menos que você não esteja convencido que é uma doutrina bíblica, que a obra de Deus é importante. Tem um microfone falando aqui, é porque foi pago. A luz é paga, o microfone foi comprado. A Kombi está lá em Santíssimo hoje, porque ela foi consertada. E botaram combustível. Tudo isso aqui da igreja. Alguém foi salvo na congregação porque a gente paga aluguel na congregação. Tem pessoas sendo abençoadas com cestas porque a gente está fazendo essas compras. E se não entrar, não vai ter. Isso é tão espiritual como você declarar: Santo. A tua oferta que eu disse no culto é tão santo, como uma pregação que você vai lá em cima, como um louvor que você vai, que o Espírito Santo desperte a igreja para isso. Porque se não tiver, vai ter que parar. Irmãos, então, é interessante aqui. Tudo que coloca Deus em segundo plano pode virar um ídolo. Onde está a nossa fé? Eu não vou pedir para tendenciar você a dizer amém, não, tá? Então, ora, como identificar a idolatria dentro e fora da casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escrevendo aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. Por isso, é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Outro perigo também. Glória a Deus pelos vasos, mas são servos. Cuidado para não trocar. Eu vou só no dia da oração, com a oração do irmão Chiquinho. Era de Francisco, né? Vou estar por estrepe, não dizer nem nome. Se for a oração do irmão por estrepe, eu vou. Se for o Cláudio, eu não vou. Eu só confio na. A unção colhe, o pastor pede os obreiros para ungir. Não, aí eu só vou na fila, tiver o pastor e fala. Aí ele fala: não, aqui não tive que ver, não. Eu só confio. O nome disso é dependência espiritual. Dependência espiritual. Tende uma idolatria. É perigoso. Eu sempre falo o seguinte: não rejeite o homem de Deus. É homem, mas é homem de Deus. Não idolatre, é homem de Deus, mas é homem. Vou repetir: não rejeite um homem de Deus. É homem, mas é homem de Deus. Mas não idolatre, é homem de Deus, mas é homem. Então temos que ter cuidado. Aí ele fala também da questão de que dos objetos que possuímos. Antigamente era a televisão. Houve um período na nossa denominação que achava que a própria televisão era o pecado. Eu tenho um livro de histórias das convenções das Assembleias de Deus, foi discutido se liberava ou não a televisão. Achavam que o objeto era o pecado. Até que viram Billy Graham pregando em televisão, missionários pregando em televisão, Rex Humber. Quem lembra de Rex Humber aqui? Jimmy Swaggart já foi da década de 80, né? Mas antes, Rex Humber, lindo Rex Humber, né? Billy Graham, esses homens pregadores da televisão. A chegada da pessoa não é a televisão, é o uso dela. É o uso dela. A mesma coisa hoje é o celular, é a internet. Não é ter ou não a internet, mas o uso dela. É um mau uso dela. Para não virar um ídolo. Oi? É os dois gumes. É os dois gumes. Exatamente. Tá legal, irmão? Que Deus abençoe. Que bom que você veio à escola dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Continua abençoando o teu povo, a escola dominical da DCM, as demais classes, e abençoando a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar glória a Deus? Amém. E aplauda o nome do Senhor, que é digno de toda a honra.
Você dá glória a Deus. Louvor, louvor, vamos louvar, vamos ficar de pé para louvar? Estava sentado na aula, vamos ficar de pé para louvar tudo. Glória a Jesus. Tudo bom, Thiago?